Bom dia, pessoal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Como a nossa irmã Carol disse, me chamo Maria Tereza, eu sou leiga consagrada, né? E fiquei muito tempo fora, né? Morando em outra cidade como missionária e já vai fazer 1 ano e 3, 4 meses, né? Que eu voltei para Montes Claros. É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia, nesse encontro repleto de mulheres, né? Que estão buscando realmente a graça de Deus. O tema proposto para a gente hoje, né? Que foi proposto para o pessoal do encontro, ele está em João. No último capítulo de João. Na verdade, não é o último, né? É o... Momentinho. João 19, versículo 25. João 19, versículo 25. Vão abrindo aí. Amém? Neste trecho, João 19, 25, nós temos um momento que poucos sabem. É o momento em que Jesus, não exatamente, na verdade, tem gente que acha que está exagerado, né, Amanda? Só que, na verdade, é o momento em que Jesus, pior do que esse estado aqui, confia a mãe dele, na verdade, confia o discípulo João à Virgem Maria e confia a sua mãe ao discípulo João. Poucas pessoas sabem, mas neste momento é o momento em que a igreja interpreta a Virgem Maria como mãe da igreja, porque João ali está representando a igreja como o único apóstolo que permaneceu de pé aos pés da cruz. Agora, o que poucas pessoas sabem? Quantos anos tem a Igreja Católica? Quantos? Tem um tanto de gente que não está falando nada, não sabe? 2000 anos, não é verdade? Sabe quando oficialmente a igreja foi declarar Maria como mãe da igreja? Não, né? Século passado, Concílio Vaticano II. Que aconteceu de 1962 a 65. Precisou-se passar 19 séculos para que a Virgem Maria fosse declarada mãe da igreja. Já era vivido como devoção, mas não declarado oficialmente. Foi no século passado. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa gritar, precisa proclamar oficialmente que a igreja tem uma mãe. E esta mãe é a mesma mãe do Cristo. Gente, vamos refletir sobre isso. Não é à toa que nós estamos num século posterior. Foi há menos de 50 anos atrás que a igreja declarou oficialmente que a Virgem Maria é mãe da igreja. Nós somos igreja? Você é igreja? Quando a igreja precisa declarar algo oficialmente, é porque ela está percebendo, não precisava existir dogma na igreja. Por que existe dogma? Porque as pessoas começam a desacreditar. As verdades evangélicas, elas poderiam ser pregadas sem precisar serem determinadas como dogmas. Por que existe dogma? Porque existe um tempo em que as pessoas começam a desacreditar, há um demônio da incredulidade,
E aí a igreja tem que vir ratificar aquilo oficialmente. Nem tudo aquilo que é verdade evangélica precisa ser declarado dogma. Então, se 19 séculos depois foi que precisou ser declarado oficialmente que a Virgem Maria é mãe da igreja, é porque antes as pessoas viviam essa maternidade sem duvidar. As pessoas viviam essa maternidade com a Virgem Maria com uma relação muito forte. Então, se a igreja, repito, no século XIX, século XX, né, em 1960, precisou declarar oficialmente que a Virgem Maria é mãe da igreja, é porque os seus filhos estavam vivendo como órfãos. Os seus filhos estavam vivendo como órfãos. E como a igreja percebeu isso? A falta de espiritualidade na igreja. A falta de vida de oração. Poucas pessoas sabem, mas quando João 23, o Papa do concílio que convocou o concílio, pediu que a igreja, do nada, você sabe há quantos anos não se tinha concílio na igreja? Já fazia mais de 100 anos que não tinha. Aconteceu em 1800 e pouco o Concílio Vaticano I para simplesmente declarar a infalibilidade papal. Desde 1500, já fazia 300, 400 anos que não tinha concílios mais na igreja. Não precisava. E João 23, antes de ser papa, ele era embaixador, ele era núncio apostólico. É a mesma função de embaixador. Sabe o que significa embaixador? Eu represento o Brasil, por exemplo, na França. Eu sou embaixador do Brasil na França. João 23 era núncio apostólico antes de ser papa. E ele era o embaixador da igreja em outros países. E ele chegou a ser embaixador na França, que é um dos países mais importantes, porque foi ali que nasceu a fé católica no Ocidente. O que João 23 percebia? Que Pio XII estava exortando. A igreja está se secularizando. O que significa isso? A palavra que a gente tanto fala. A igreja está se secularizando. Significa que os homens da igreja, as mulheres da igreja, estão vivendo, estão casando, estão trabalhando, estão se relacionando, estão constituindo trabalhos, empresas, escolas, como se Deus não existisse. É como se você entrasse para a sua casa e o centro da sua casa fosse você e seu marido. Quem decide aqui sou eu. Isso é secularização. É como se você montasse uma empresa e você decide, quem manda aqui sou eu. Aqui a gente visa o lucro, ponto e acabou. O Papa começou a perceber. A igreja no século passado não estava em crise como está agora. Porque não precisa desenhar, né, gente? Que a igreja está em crise. O clero está em crise. Mas no século passado, a igreja não estava em crise. Quem estava em crise era o povo. A tecnologia, porque antes da industrialização, a sociedade se organizava em torno da família e a família em torno da igreja. Com a industrialização, como que a sociedade passou a se organizar? Em torno da empresa. Como que os horários da família passaram a se organizar? Em torno da empresa, da indústria, do dinheiro. E o que o Senhor Jesus diz no Evangelho? Eu estou explicando tudo isso, porque se eu não explicar isso, antes de chegar nesse trecho, eu vou ter que explicar para vocês quem é a Virgem Maria. E eu sei o que as pessoas estão apresentando para vocês que é a Virgem Maria, não é a Virgem Maria. Aí vocês vão entender por que nosso Senhor entregou o filho dele à mãe dele. E preste bem atenção, o que todo mundo prega? Jesus entregou a Virgem Maria a João, para ele cuidar dela. As pessoas só pensam em cuidado material. Não, gente. Primeiro, Jesus entregou João à Virgem Maria. Era para ela cuidar dele. Entendam isso. Mas por quê? Ela estava sozinha? Vocês vão entender. Porque nós secularizados só olhamos para as coisas com visão humana, não temos visão espiritual. Por quê?
Porque desde o século passado, como a igreja tem identificado, estamos órfãos espiritualmente. Vivemos como se não tivéssemos uma mãe espiritual. Vivemos como se não fôssemos filhos da igreja. E só geramos obras materiais. Não geramos mais filhos espirituais. Nem filho natural mais está querendo gerar. Não é verdade? E eu estava refletindo e rezando. Não é à toa que muitas mulheres têm tido dificuldade de engravidar, que a gente sabe que isso é consequência das doenças modernas, por causa da alimentação moderna, por causa da vida moderna, a falta de nutrição hoje não é só espiritual, ela é material. Então a mulher adoece. Esses últimos 2 meses eu já acompanhei 2 casos de mulher que estavam com gravidez tubária. E o que é isso? Doença no sistema reprodutor. O tubo, as trompas por onde a criança deveria passar, estão tão afetadas, inflamadas, que o bebê não passa, ele para ali. E isso não é normal, eu tive que acompanhar, porque caso eu tivesse que fazer uma cirurgia, eu ia estar no hospital, ia ser um presente de Deus tão grande, eu ia batizar aquele feto, cortar, tirar ele da placenta e batizar, para ele ir para o céu. Eu falei, Senhor, se o Senhor um dia me confiar uma missão dessa, mandar uma alminha direto, porque ele vai morrer logo depois. Para o céu vai ser uma graça muito grande. Graças a Deus, os 2 casos, uma gravidez se desenvolveu, o outro não precisou. Mas isso é para outro congresso sobre saúde da mulher. Saúde natural. Agora nós estamos na espiritual. Vamos continuar. E aí o que acontece? A igreja percebeu que, de fato, existem pessoas na igreja, mas eles estão vivendo como se não fosse igreja. É a autonomia moderna. É a moralidade. Eu decido, eu escolho, eu faço o que eu quero, eu tenho independência. É a mulher empoderada, né? Eu não preciso obedecer, eu sou independente. Essa mulher independente está indo cada vez mais para o brejo. Na sua saúde emocional, na sua saúde psíquica, na sua saúde física, porque as mulheres nunca têm morrido tanto, ou nunca têm tido tanto câncer. Na sua família, até para dormir, gente, pelo amor de Deus, dormir é a coisa melhor do mundo depois de rezar. Tem coisa melhor do que dormir. Precisa tomar remédio para dormir. Vai dizer que a mulher não está funcionando mal? Por que hoje a mulher precisa de Rivotril para dormir? Porque ela já está toda desconfigurada, toda errada. Porque a igreja, já no século passado, antes mesmo das mulheres precisarem de Rivotril, a igreja já estava vendo. Vou falar um pouco bem claro. Essa vida, vamos ter que convocar o Concílio Vaticano II. E é oficial. João 23 escutava as mensagens, as radiomensagens que todo Natal Pio XII falava, as radiomensagens de Pio XII. A igreja está secularizando, o Natal não é mais Natal, a vida da igreja não é mais o centro, o centro das famílias não é mais a igreja. E aí assim que João 23 se torna papa, o que ele faz? Vamos convocar o concílio. Ele escreve, qual que é o objetivo do concílio? Evangelizar a própria igreja, para que a própria igreja volte, para que o próprio povo da igreja volte a ser filho da igreja, filho da Virgem Maria. E para isso, assim como Jesus, quando ele funda a igreja na cruz, porque é do lado aberto de Jesus, da água e do sangue, que nascem os sacramentos. Se alguém te perguntar, né, uma catequese, quando que nasce a igreja? Em Pentecostes? Não. Pentecostes é a manifestação do Espírito da igreja. Quando que nasce a igreja? Está no catecismo da igreja. Do lado aberto, no momento em que a lança entra e jorra a água. Os sacramentos vêm dessa graça. Todo mundo aprendeu? Você nunca mais vai errar essa resposta, não é isso? Gente, eu estou correndo, porque a Amanda falou assim, você tem que cumprir o horário. E é muita informação. Não dá. Isso aqui é muito profundo. Vocês estão conseguindo acompanhar? E eu estou até repetindo, mas eu vou ter que correr. Esse domingão está começando a acelerar. Então, a igreja nasce do lado aberto. E o que acontece? As pessoas não estão se alimentando mais desse lado aberto.
Por isso elas estão desnutridas. Você tem um corpo e você tem uma alma espiritual. Se a alma é espiritual, ela se alimenta do espiritual. E o que é o alimento espiritual que Cristo nos deixou? Os sacramentos que vêm do lado aberto. Eu costumo sempre dizer, não existe católico que se torna protestante. Porque nenhum católico se torna protestante. Uma pessoa que sai da igreja católica e vai para a igreja protestante, eu sinto lhe dizer, mas ela nunca foi católico. Nunca. Por quê? Ser católico é crer na igreja que nasceu do lado aberto. Ser católico é crer na Eucaristia, a presença real. Não é que Cristo está na Eucaristia. A Eucaristia é o Cristo. E tanto é que a maioria dos católicos não sabe o que é Eucaristia, porque eles não vão na igreja adorar. Ontem eu cheguei para a missa e eu sempre paro ali de frente do Santíssimo. Aí sempre chega, que é bom, claro, as pessoas que querem prestigiar as irmãs rezando. E elas sentam de frente para o Santíssimo e ficam, olha como elas ficam, olha como elas rezam, olha como elas vivem lá dentro fechada, olha. 3 mulheres, tinha que ser mulher, né? Na frente do Santíssimo. Será que essas pessoas sabem que quem está diante dela é o Cristo? Não sabem. Eu falei, não vou nem chamar atenção, porque elas precisavam primeiro ter recebido uma catequese. Para você chamar atenção, você tem que ensinar. Elas não aprenderam. Chega na igreja, nem se ajoelha diante do Santíssimo. Elas não sabem. As mulheres chegam na igreja e ficam, o Santíssimo está lá. Cadê o respeito? Não reconhece o Cristo. Como se você vai ser filha, se você nem reconhece quem é o seu pai, quem é o seu Senhor? Possível. Gente, nós estamos numa completa idiotização. Aí eu fui para o fundo. Uma pessoa que reconhece a presença de Jesus na Eucaristia, jamais vai para a igreja protestante. Uma pessoa que sabe o que acontece espiritualmente quando você recebe a confissão, jamais vai para a igreja protestante, porque o padre pode ter um pecado pior do que o seu. Mas Deus te ama tanto, que Ele não quis depender da santidade do padre para te dar a graça do sacramento. É aquilo que o Evangelho chama de tesouro escondido. Quando ele tem um tesouro escondido, que as aparências do pecado dele, Cristo não quis depender do pecado do padre, da santidade do padre. Está no Evangelho. Jesus sabia da decadência da igreja, mas a sua graça jamais o abandonaria. Então, quando a Amanda chegar para confessar, e aquele padre disser, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que acontece no mundo espiritual? Não é simbólico, acontece. Aquela água e aquele sangue que jorrou da cruz, lava a alma da Amanda. O pastor pode levar comida para mim, eu vou ser amiga dele, eu vou tomar café na casa dele. Mas a igreja que eu vou me dobrar é a de nosso Senhor. Mas por que os católicos não enxergam mais isso? Porque não sabe e reconhece a sua mãe. Por que todo mundo correu quando Jesus estava sendo crucificado e Maria permaneceu ali? Porque Maria enxerga além. Maria tem vida espiritual. Uma mãe que tem vida espiritual, a casa pode estar caindo. Quem tem fé está enxergando já o que Deus está fazendo por meio daquela destruição. Então ela permanece em pé. Mas as mulheres não têm vida espiritual. Então quando as coisas estão caindo, o que elas fazem? Gritam, igual eu estou gritando aqui na pregação. Grita, descontrola, desequilibra. Por quê? Você quer saber como que as mulheres andam hoje? Pergunte o filho. Minha mãe é desequilibrada. Minha mãe não para de gritar. É desequilibrada, não para de falar. Por que não para de falar? Porque ela está ansiosa. Porque ela precisa tomar Rivotril para dormir. Porque está com essa doença agora. Porque ela não tem vida espiritual. O mundo material está em constante mudança. A gente está construindo, você passa de 2, 3 anos, você construiu, você já tem que reformar. Você compra o carro está novo, você já tem que levar para revisão. O mundo material está estragando o tempo todo. Da hora que você nasceu, você já está envelhecendo. Aquilo que é espiritual, quando a pessoa tem uma vida espiritual, o espiritual não muda.
Só que aí, para me explicar isso melhor para vocês, precisava ser um dia inteiro só de formação espiritual, onde eu fosse te mostrar como é a alma. A alma, ela vai percebendo, você tem dentro de você o próprio Cristo, que é o que você recebeu no batismo. Só que você não percebe. O que é vida espiritual? Vida espiritual é você começar a perceber essa presença divina na alma e começar a conversar com ela. Então, quando o mundo está caindo, quando as pessoas estão te xingando, uma mulher que tem vida espiritual, as pessoas podem te chamar de feia. Você pode ter acordado descabelada naquele dia, doente, não ter conseguido se arrumar. E as pessoas, nossa, mas você é feia. Nossa, mas você é desorganizada. Nossa, mas você... Isso acaba com a mulher. Uma mulher que tem vida espiritual, ela está escutando a voz de Deus lá dentro. Eu te escolhi. Eu te amo. Eu te sustento. As coisas começam a desabar. Jesus está falando dentro dela. Permanece. E ela escuta aquela voz. Como ela é silenciosa, ela não é barulhenta, ela escuta a voz de Deus. Por que a mulher não escuta a voz de Deus no seu interior? Porque ela é barulhenta. Ela não a oração, ela tem 9 graus. A maioria das pessoas não sai do primeiro, que é a oração vocal, que é a nossa oração que a gente faz na renovação, até porque exercemos o ministério. Para orar em línguas, para pedir libertação, rezar o Pai Nosso. Isso é oração vocal. A oração meditativa é o 2º grau. Aí foi isso que a igreja viu. Os católicos não estão chegando nem no 2º grau da oração. Existem 9 graus. 9. E você não sai do primeiro. E às vezes falha até o primeiro. Deu para entender? É isso que está acontecendo. Então, quando as pessoas te xingam, falam algo com você, você está escutando aquela voz interior. E você é bem resolvido. Uma mulher que medita, ela não se estressa, ela não entra em ansiedade. Ela é bem resolvida porque ela tem uma voz constante de Cristo dentro dela. Aí você vai entender por que a mãe de Teresa d'Ávila, na verdade, por que Teresa d'Ávila é Teresa d'Ávila? Porque ela teve uma mãe que ela teve e um pai que ela teve. Você pode não ser santo. Você pode ter tido uma criação toda desestruturada. Mas você não precisa errar com a próxima geração. O seu filho pode ser santo. Os pais de Teresa d'Ávila eram muito virtuosos. A mãe dela disse que ela era tão bela, mas não se percebia pelo modo como ela vestia, porque ela andava desarrumada. Não é porque ela era desleixada. Tem mulher hoje que tem que se arrumar porque está andando desleixada. Não é por virtude, é desleixo. Se você é desleixada, então apruma e começa a se arrumar. Não por vaidade, mas para caridade quem convive com você, né? Só que a mãe dela já tinha passado por esse estágio. Não era desleixo, ela não queria aparecer. Ela já tinha uma espiritualidade, uma piedade muito avançada. Então, a mãe de Teresa, ela andava, ela não tinha essa necessidade de se arrumar. Então, ela parecia uma velha, sendo muito jovem, muito bela. Por isso, nós temos uma Teresa, que desde pequenininha queria morrer para ser santa. Ela falou, quando ela fugiu para os mouros, para os muçulmanos, ela ficou sabendo que os muçulmanos estavam matando os católicos. E ela conversava com o irmãozinho dela, Rodrigo. Qual que era a conversa de Teresa com o irmãozinho dela? O céu. Então quer dizer que quando a gente morrer, a gente vai ficar com Deus? Sim. Por que ela tinha isso no imaginário dela? Porque a mãe dela e o pai dela não colocavam ela no celular para passar tempo. Mas dava leituras sobre o céu. Vocês não sabem disso, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A criança tem uma alma. Lembra que eu falei que a alma é constante? Nós crescemos, desenvolvemos, envelhecemos. A alma não. A alma da criança já nasce adulta. Que sentido, Maria Teresa? No sentido que a criança é capaz de Deus. Por que você não dá Deus para sua criança? Por que você fica contando um tanto de firula, colorindo a casa inteira? Você está pulando a melhor fase que aquela criança está aberta. O que a criança mais gosta? De cuidado. O que a criança mais precisa ouvir na infância? Que ela tem um pai eterno, que ela tem uma mãe no céu e que ela pode conversar com ele. E muitas crianças que são criadas assim, começam a conversar com seu anjo da guarda desde pequenininho. E por que você não acredita no que eu estou falando? Por causa desse maldito demônio da incredulidade do nosso tempo.
Ontem uma pessoa falou comigo, me mandou um vídeo do Padre Léo, que o Padre Léo está no estágio de canonização. Há 4 anos atrás, ele foi reconhecido como servo de Deus, o processo dele foi aberto para ser canonizado. E essa amiga mandou e falou, olha só, ele vai ser santo. Eu falei, pois é, nós temos que pegar carona com ele. Ela, mas é muito difícil. Aí eu, quando as pessoas falam, mas é muito difícil ser santo, eu penso assim, eu acho que essa pessoa está pensando que ela já está salva. Qual que é a diferença do caminho da santidade e da salvação? É o mesmo rumo, é uma ladeira para cima. Então ela está lá na vida boa, descendo ladeira, achando que não, se eu só descer ladeira, eu vou ser salva. Se eu for santa, eu vou ter que subir essa ladeira. A salvação e a santidade é o mesmo caminho. A diferença é que quem vai ser santo tem que subir um pouco a mais. Esse é o problema dos católicos. Esse é o problema talvez de vocês, o meu, o nosso, do nosso tempo que o Papa encontrou. Vocês acham que, primeiro, acham que não precisa da salvação. Segundo, porque acham que já estão salvas. Eu vou entrar nesse texto agora, e antes eu queria só contar um fato de um santo que morreu na mesma hora de São Bernardo de Claraval. Para vocês entenderem que se a Virgem Maria aparece em 1917 para os pastorzinhos e mostra o inferno para eles, é porque as almas estão indo para o inferno. E muitas almas estão indo para o inferno. Você acha que a Virgem Maria mostrou o inferno para criança? Se não tivesse indo muita alma para o inferno, cá entre nós, a Mãe do Céu desceu na terra para mandar uma mensagem da Trindade. Esse santo era um monge. Ele morreu na mesma hora e ele apareceu depois para um bispo. Gente, depois me pede para mandar, porque ele é um livro onde ele vai mostrando só isso. Aquela passagem que quando Jesus é questionado, Senhor, é verdade que poucos se salvam? E ele responde, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, presta atenção nisso aqui, muitos tentarão e não conseguirão. Se quem está tentando não vai conseguir, imagina quem acha que já está salvo. Fica o conselho. Então o que acontece no momento que ele... Aí esse santo, eu falei, eu não quero contar isso para colocar medo, mas o santo temor. O Senhor tem misericórdia de quem o teme. Então, queridas, como a Amanda gosta de falar, né? Queridos. Então, queridas, não se iludem a achar que porque você está aqui nesse encontro, porque você vai na missa todo domingo, que você vai ser salvo. Se dentro da sua casa, se dentro da sua empresa, se dentro da sua escola, se dentro da sua vida, você tem uma vida secularizada. O que o Senhor diz? Não adianta dizer Senhor, Senhor, né? Se na sua vida o evangelho não entra, na sua diversão o evangelho não entra, quem escolhe é você, não tem moral. No seu trabalho o evangelho não entra, as conversas são as mais tolas possíveis. O que acontece nesse momento? Esse santo morreu no exato momento de São Bernardo de Claraval. E naquele momento morreram, ele volta e testemunha isso para um bispo. Tem inúmeras histórias no livro desse santo que conta. E ele diz o seguinte, naquele momento morreram 33 mil almas. Presta atenção nessa informação. No mesmo momento São Bernardo de Claraval morreram 33 mil almas. Eu achei essa informação impressionante. As únicas almas que subiram direto para o céu foi a de São Bernardo de Claraval e desse monge que está contando a história. De 33 almas, só 2. Não é naquele dia, é naquele momento. Presta atenção nisso. Só 2 subiram direto para o céu. Só 3 foram direto para o purgatório. De 33 mil almas, só 5 se salvaram. 2 direto para o céu, 3 no purgatório. Em um tempo, nós estamos no século XII, que a igreja estava saindo de uma grande crise, que as almas tinham o costume de fazer meditação, que a igreja não estava na crise que está hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos nós temos que querer subir essa ladeira. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas,
e Maria Madalena. Jesus então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Como eu disse no início, nesse momento, Jesus está primeiramente confiando o filho à mãe. Não é isso que ele fala aqui? Lê aí de novo, você com seus olhos. Pra você não falar que eu estou te enganando. Eu não troquei a ordem. Jesus se dirige primeiramente à mãe. Por quê? Porque a mãe dele é madura na fé. A mãe dele que o gerou, aprendeu com ele. O que São Luís Maria Grignot de Montfort disse? Jesus passou 30 anos formando a mãe da igreja e somente 3 formando a igreja. Se eu disse para vocês que a oração tem 9 graus, significa que durante esses 30 anos a Virgem Maria foi aprovada e ela chegou no 9º grau. Jesus, no Evangelho, diz que quando ele está lá reunindo, se preparando para subir no monte, no momento da agonia, no local onde ele vai ser preso, ele faz uma oração ao Pai na frente dos seus apóstolos, dos seus 12. E ele diz o seguinte, dos 11, que Judas já tinha escapulido. E ele diz o seguinte: Pai, eu cumpri a minha missão. Todos aqueles que o Senhor me confiou, eu cumpri a minha missão. Que missão é essa? Já se perguntaram? Aqueles 11, exceto Judas, os 12, exceto, ou seja, os 11, tinham chegado no 3º grau de oração, que é chamada a oração da simplicidade. Faltava quantos para eles? 6 graus. Então aí você vai entender o que acontece aos pés da cruz. Jesus está virando para a Virgem Maria e dizendo: mãe, sabe aquilo que eu te ensinei durante 30 anos? A senhora não chegou no 9º? A missão da senhora agora é fazer com que João chegue até o 9º. Então por isso que ele não diz: o que você escuta na pregação? Porque João ia cuidar da Virgem Maria, dar comida para a Virgem Maria. Não, gente, é a Virgem Maria que ia dar alimento espiritual para João. Era João que ia ser um apóstolo da igreja, que precisava ser nutrido espiritualmente. Por que tudo na igreja a gente leva para o lado material? Porque nós somos secularizados. A gente lê a Bíblia e não entende a Bíblia de maneira espiritual. A gente só entende a Bíblia de maneira materializada. Porque infelizmente nós somos filhos de um filho do demônio que chama Karl Marx. E que materializou a igreja, que materializou todas as intenções, que materializou tudo. Nós não somos homens e mulheres espirituais. É isso que vocês precisam entender. E é nesse momento, e por que nós não somos? Nós não entendemos nem o momento do anúncio do anjo. O que acontece, gente? Presta atenção aqui. Por que não é verdade? Se você ler um livro chamado Glórias de Maria, já ouviu falar desse livro? Esse livro, Glórias de Maria, foi escrito por um santo chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele é um santo do século passado que ele é considerado doutor da igreja, doutor moral. Aquele que recebeu uma formação muito profunda sobre como as pessoas devem se comportar. Santo Afonso recebeu a missão da Virgem Maria diretamente, porque ele é um santo de 9º grau de oração, um santo de 7ª morada. E a própria Virgem Maria pediu que ele escrevesse as Glórias de Maria e que divulgasse. Então Santo Afonso, em 1700, pegou tudo de melhor que já se tinha escrito sobre a Virgem Maria e colocou no livro Glórias de Maria. Te recomendo a ler. E o que Santo Afonso colocou? Colocou o que ele sabia e colocou o que outros santos já tinham falado sobre ela. A Virgem, olha o que esse santo afirma: a Virgem Maria seria capaz de renunciar a ser mãe de Deus, se para isso ela tivesse que renunciar à virgindade. O que isso significa? Ela já tinha um voto de castidade.
A Virgem Maria já tinha. E para quem lê a história da patrística, a história que os santos que conviveram com ela contam, o que conta? A Virgem Maria foi levada ao templo, ela foi consagrada. A Virgem Maria morou no templo como virgem consagrada desde os 3 anos de idade. Ela morava no templo, ela já era virgem consagrada. Em Lucas 1:26, a palavra diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. E o nome da virgem era Maria. Entrando, disse, o quê? Ave cheia de graça. Maria perturbou-se com tal saudação. Aqui eu vou abrir um parênteses para dar um testemunho para vocês de uma mulher casada, mãe de vários filhos, que tem por dia 1 hora de oração. Silenciosa. Não é conversando. 1 hora de oração. E ela contando, eu achei muito bonitinho. Eu falei assim, ó, o que você está contando, eu sei por livro de santos. Meditando, ela teve uma interpretação espiritual. A Virgem Maria perturbou-se com tal saudação, não com a presença do anjo. Eu prestado atenção nisso? E ela teve esse entendimento espiritual porque ela medita a palavra. 1 hora todo dia rezando, ela já saiu do primeiro. Ela já está no 3º grau de oração. Então a Virgem Maria, ela perturbou-se com a saudação, não com a presença do anjo. Bom, continuando. Maria ficou perturbada e o anjo disse: não temas, Maria. Não temas. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E aí a Virgem Maria: mas como? Se não conheço homem? Mas como se eu não tenho relacionamento com homem? O que está dizendo no primeiro versículo? Há uma virgem desposada com um varão chamado José. Gente, olha para você ver como que a materialidade, como que a secularidade cega a nossa vida espiritual. Se a Virgem Maria era casada, como é que ela responde como? Se a Virgem Maria não tivesse o voto de castidade, se São José não tivesse, o anjo iria ironizar e rir na cara dela. Vai, semana que vem você não vai morar com José? Palhaçada essa? Aí você vai dormir com ele e ter um filho. Mas o que ela pergunta? Como se não conheço o homem? Ou seja, não conheço e nem vou conhecer. É assim que os santos sempre interpretaram esse trecho. E como que as pessoas dizem, como se não conhece o homem? Gente, no primeiro versículo diz que ela estava casada. E como casamento judaico, 1 semana depois ia morar com o marido. Por que ela pergunta como? Porque de fato, ela tinha um voto de castidade. E ela não iria dormir com ele 1 semana depois. Então, mas por que as pessoas não conseguem acreditar? Por que hoje elas colocam São José muito velho, ou seja, já não precisa mais da relação para ele conseguir ficar virgem? Porque nós não temos olhar espiritual. A gente não acredita na virgindade. A gente não acredita, nós temos um demônio da incredulidade. Nós estamos na igreja, mas não fomos regenerados na água do batismo. Então é esta a missão da Virgem Maria. Hoje as mulheres geram, têm filhos, com muito custo, porque a falta de Deus está levando o homem a negar a sua própria natureza. Por que as mulheres não querem ter filhos? Porque elas estão no egoísmo, na carne. Quando você lê, elas só pensam em si. Nós temos graus de maturidade na idade psicológica. Todo mundo aqui tem uma idade cronológica, não é verdade? E normalmente, nós não erramos a nossa idade cronológica, não é isso? Até porque nossa identidade nos lembra. O que nós não sabemos hoje? Qual a nossa idade psicológica? Porque é assim, ó. A crise da secularização da igreja levou a uma crise espiritual, que levou a uma crise humana. As mulheres têm uma idade cronológica, os homens têm uma idade cronológica,
40, 50 anos, mas tem 12 anos de idade psicológica. 15 anos de idade psicológica. Eu acredito que a maioria não tem nem 20 anos de idade psicológica. 20 anos já seria um grau de maturidade humano muito alto. Então aí você entende, se você não está amadurecendo proporcional à sua idade, aí você, a criança, o que é a criança? Ela tem por natureza ser egoísta, ela quer brincar. Você coloca duas crianças brincando, uma está puxando o cabelo do outro, que ele aprova que o pecado original existe, né? Ou seja, uma já está cobiçando e rasgando o cabelo da outra. Elas querem brincar, elas querem arrancar o cabelo da outra, e elas não querem se doar. Elas vão aprendendo imitando. Criança se doa imitando o pai e a mãe, mas não por um desejo natural. Por que as mulheres não querem ser mãe? Porque elas não amadureceram. É natural da flor desabrochar. É natural da árvore saudável dar flor e fruto. Por que a mulher não quer engravidar? Tem raiva da maternidade hoje. Porque ela não amadureceu. Você tem 30 anos, 20 anos, 40, 50, mas sua idade psicológica é de 12, é de 11, é até de 7. E por isso, aí você vai entender a missão da Virgem Maria aos pés da cruz. A missão da Virgem Maria como mãe da igreja está num livro que eu recomendo todos vocês lerem, de Dom Rafael Cifuentes. Ele foi, há uns 15 anos atrás, o responsável pelas famílias na CNBB, e ele escreveu um livro chamado A Maturidade. A Maturidade. Aí você vai amadurecer humanamente. Por que você chega dentro de casa cansado e não quer se doar? Seu marido chega em casa cansado e não quer se doar. Porque não amadureceu. É natural de quem cresce ser responsável. Por que você foge das suas responsabilidades e culpa os outros? Porque você não amadureceu. É natural de quem amadurece assumir a responsabilidade. O normal de... O que é uma pessoa imatura? Ela pensa em si, ela pensa na imagem dela. Ela fez algo errado. Aí ela fica dentro na sua frente. Me perdoa, eu nem dormi à noite. Eu estou tão preocupada. O que é a sua preocupação? Ela está preocupada com a imagem dela. Eu quero que você me perdoe. Eu quero que você me dê o perdão para mim ter paz, para mim dormir. Ela errou, ela afetou o outro e ela só está preocupada com ela. Essas pessoas dramáticas que quando erram, ou seja, faz drama com o próprio erro. Ai, me perdoa, eu errei, eu estou tão mal porque eu te fiz isso. Ai, não sei o quê. Isso é imaturidade. Então o que a pessoa tinha que fazer? Não, gente, uma pessoa madura quando ela erra, ela faz o seguinte. Me perdoa por eu ter errado. O que eu posso fazer para te ajudar? Para restituir o que eu estraguei. Para recuperar o que eu perdi. Então, ela se coloca a trabalhar. Ela se apresenta. Por isso que empresa, trabalho, hoje a coisa mais difícil tem é você conseguir montar uma equipe. Porque é todo mundo vitimista. É todo mundo vítima, não pode falar isso. Nós somos no mundo politicamente correto. Você não pode falar que a pessoa errou, que a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. Deu para entender? Nós não avançamos porque nós não temos esse grau de espiritualidade. Então a gente não enxerga nada. Ao ler a Bíblia, a gente não vê nada no mundo espiritual. Nada. Tudo é humano. Nós precisamos romper um demônio da incredulidade. Para ele abrir as portas da nossa vida de oração. Nós vamos iniciar o momento de oração agora. E eu queria convidar vocês, antes de iniciar esse momento, a refletir a vida quando vocês chegarem em casa. Amor é estar presente. Presente na família, presente no trabalho. Mas amor primeiramente a Deus. É estar na presença de Deus. Se você não tira um tempinho para estar na presença de Deus, você ama Deus. Você tem Ele como porto seguro. Para te dar tudo que você precisa. Mas amar, quando você ama, você quer estar presente. E aí, você vai ser convidada, faça, escolha um horário, começa com 30 minutos no seu dia, em que você vai estar na presença de Jesus, com a palavra na mão, em silêncio, fazendo um momento de oração.